Wellington Barros tem informação pra gente. Fala, Barros. Toli, mais uma vez, eu posso trazer um editorial do Estadão? É verdade? O que aprontou o Estragão? O Estadão fez um editorial hoje que me chamou a atenção. Diz o seguinte, o título: A Câmara fez a coisa certa. Câmara cumpre sua função de contrapeso ao corrigir distorções criadas pelo STF na fixação de penas aos golpistas. A punição aos ataques contra a democracia deve ser pauta por justiça, ou melhor, deve-se pautar por justiça, não por vingança. Diz o seguinte: a Câmara dos Deputados cumpriu sua função no sistema de freios e contrapesos ao aprovar o substitutivo do deputado Paulinho da Fossa, do Solidariedade de São Paulo, ao projeto de lei 2162/2023, o chamado PL da dosimetria. Por ampla maioria, a Casa abriu caminho para a correção das barbaridades jurídicas cometidas pelo Supremo Tribunal Federal na fixação das penas aos condenados pela trama golpista. De antemão, é importante frisar: as penas combinadas aos crimes contra o Estado Democrático de Direito não foram reduzidas, tampouco criminosos foram anistiados. Houve, isso sim, uma correção necessária na interpretação que se faz dos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito previsto no artigo 359-L do Código Penal e de tentativa de golpe de Estado tipificado no artigo 359-M do mesmo diploma legal. E isso sim desborda em uma nova fórmula de cálculo da reprimenda a esses delitos. Prevaleceu na Câmara o entendimento correto de que é aplicável aos réus pela trama golpista o instituto do concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal. Segundo essa regra, quando 2 ou mais crimes são praticados mediante a mesma conduta e no mesmo contexto, o mais grave absorve o menos grave. Vale dizer, aplica-se ao criminoso a maior das penas se os delitos forem distintos, ou apenas uma delas se idênticos, aumentada de 1/6 até metade. O concurso formal, no caso dos 2 tipos penais citados, deveria ter sido observado pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo desde o início do julgamento, mas, lamentavelmente, não foi, o que levou a uma resposta estatal tão aberrante que a própria temperança do STF foi questionada por boa parte da sociedade. O incrível caso da cabeleireira Débora dos Santos, condenada a nada menos que 14 anos de prisão por ter pichado a estátua da Justiça em frente ao STF, armada de um batom, é só o exemplo mais gritante dessa injustiça. Diz o Estadão: desde 2021, quando foi editada a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, não há consenso nos meios acadêmicos e jurídicos sobre a distinção entre o artigo 359 e o 359-M, 359-L e 359-M do Código Penal. São tipos com estruturas semelhantes que descrevem condutas frequentemente sobrepostas no curso de um mesmo contexto criminoso, subversão à força da vontade popular manifestada nas urnas. É quase intuitivo presumir que quem tenta abolir violentamente o Estado Democrático de Direito também tenta um golpe de Estado. Diante dessa afinidade ontológica entre os 2 crimes, aplicar penas cumulativas como se fossem tipos independentes, não raro leva a distorções. Dito isso, por hora é prematuro afirmar quanto tempo mais o ex-presidente Jair Bolsonaro permanecerá preso em regime fechado. O projeto aprovado pela Câmara é sim mais benéfico para todos os condenados, mas não modificou as penas mínimas e máximas previstas para os crimes pelas quais foram julgados. Ou seja, caso o Senado aprove o PL da dosimetria e o presidente Lula sancione, caberá exclusivamente ao STF recalcular as penas aplicadas aos réus à luz da nova lei. Logo, qualquer estimativa fora dos autos, como alguns logo passaram a fazer, não passa de especulação. Em um país civilizado, a legislação penal não se presta à vingança, mas à justiça. O que se busca é assegurar que o direito do Estado de punir criminosos com a privação de liberdade seja exercido com racionalidade e proporcionalidade. Ao recuperar esse primado elementar do direito, particularmente ao resgatar o concurso formal da sanha punitiva contra os golpistas, a Câmara impediu que os erros de superposição de condutas típicas cometidos pela PGR e pelo STF produzissem
penas draconianas, para além de qualquer lógica jurídica. O judiciário, de fato, tem de punir com rigor aqueles que tentam contra a ordem constitucional vigente, mas, igualmente, tem de garantir que cada réu responda exatamente pelo que fez e não por uma soma arbitrária de imputações indistinguíveis entre si. E aí ele encerra o editorial dizendo: ao fim e ao cabo, a Câmara deu uma solução política para um problema jurídico causado pelo Supremo. Cabe agora ao Senado e ao Executivo completar esse percurso. No regime democrático, o combate ao golpismo não se fortalece com abusos, mas com a reafirmação dos limites que a lei impõe ao direito de punir do Estado e do próprio ideal de justiça. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Barros, eu fiquei me contendo para falar para você parar de ler essa bosta desse editorial. Eu fiquei aqui rezando, falei, puta, eu preciso ser educado. Mamãe falou, eu preciso ser educado. Puta, Pitoli, vai ser educado pelo menos uma vez na vida, não interrompe o Barros, pelo amor de Deus. É uma bosta esse editorial do Estadão, isso é uma merda de um editorial, isso é uma porcaria, isso é uma desonestidade, isso é uma mentira. É o Estadão que mandou o cara que fez a foto do dedinho embora. Mas, não, Pitoli, não interrompa. Não, juro por Deus, começou a me dar náusea, começou a me dar um embrulho, tomei uma coxada aqui na barriga por dentro, tomei um chute aqui por dentro. Eu estava me retorcendo e assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Não nos deixeis cair em tentação. Porque isso aí de um editorial uma bosta, eu estou lendo isso na Ouro Verde, puta que pariu. Nossa, eu estava puto. Eu estava puto aqui lendo, o Barros lendo, eu falei assim, ó, tô suando, bicho, tô suando mais que tampa de marmita. Pode olhar aqui, ó. De raiva desse editorial. O impressionante. Barros, pelo amor de Deus, me livre da próxima dessa vez. Né? O impressionante pelo amor de Deus, é uma merda. Um monte de gente do chamado centro, chamado pessoal do meio, acredita nessa ouve isso e fala assim, nossa, olha parabéns, só, Estadão. que maravilha. Olha, desculpa, audiência, mas eu preciso fazer um comentário. O Estadão é desonesto. Nesse sentido, absolutamente desonesto, porque é um jornal que dispensou um fotógrafo que fez a foto do dedinho do ministro na arena do Corinthians. 23 anos de profissão, se o cara é da direita, da esquerda, não importa, é um profissional. Fez a foto do ano e foi mandado embora. E vai querer agora ditar regra? Vai pro inferno. De 2019 até agora, os editoriais sempre apoiaram a STF. Não, mas pera um pouquinho, está apoiando. Está apoiando. Está apoiando, dizendo que nós somos golpistas. É desonesto, sabe por quê? Vai dizer para mim que a Débora do Batom é golpista? Vai dizer para mim que a dona Vildete, 74 anos, numa cadeira de rodas, tira um tumor do intestino, vai para a cadeia, pesando 52 quilos, chega aos 40 quilos, não se sustenta sobre as pernas, numa cadeira de rodas, e vai dizer para mim que a dona Vildete é golpista? Que a dona Juscelene, que está apanhando na cadeia em Santa Catarina, porque é bolsonarista, vai dizer que a dona Juscelene, 62 anos, é golpista? O que eu conto para a família do Clezão? Que nem participou de absolutamente nada, chegou de curioso. E quando faleceu, a família chegou a caixinha dos remédios que a família comprava e levava para ele tomar e não davam os remédios para o Clezão. O que eu vou contar para a família do Clezão? Então, Barros, me perdoe, mas não nos deixei cair em tentação. Olha, eu orei para não te interromper. Porque eu ia falar, não, para de ler essa merda, pelo amor de Deus, o Estadão é sem vergonha nesse sentido. Não, e o que chama a atenção, Pitoli, é que pelo menos umas últimas 3 edições do Estadão, eles fazem essa mesma condição, por isso que eu trouxe aqui. Nossa. Eles tentam mostrar, por exemplo, olha o título. Olha como a dosimetria é boa. A Câmara fez a coisa certa, daí eles colocam... Dá a entender que quando você começa a ler, fala, pera lá, eles mudaram a linha editorial. Não. Aí eles fazem todo um somebody love para reforçar no final aquilo que já era a opinião desde sempre. Parece que mudou a opinião, mas não mudou. Né? Isso é desonesto. A desonestidade intelectual para manipulação das pessoas é isso. Te fisga pela manchete. E o brasileiro é manchete, né? Então, amigo, me perdoe a minha deselegância aqui, mas a gente está tratando de um jornal desonesto. E fala que não. Vai falar para mim que a dona Vildete é golpista? Bolsonaro, ficou provado, Jeffrey Chiquini entrou nos 78 terabytes desse absurdo chamado trama golpista. Olha, aliás, o Chiquini, eu vou fazer de novo elogio. A sacada do cara e do escritório do cara. A sacada do cara. Ele contratou um supercomputador do Google. Ele não tinha essa máquina. Por quê? Porque eles limitaram, só para você entender, 78
terabytes. Isso é qualquer coisa de inimaginável. Uma pessoa normal para ler levaria 30 anos. É um negócio de louco. Ok. Ele contrata um supercomputador que consegue fazer download de várias bandas, tal, não sei o quê, e o negócio é analisar o negócio. É um negócio louco, louco. E no meio disso contrata uma empresa que faz a leitura via inteligência artificial. Por quê? Para dificultar a vida dos advogados, como se já tivesse fácil com 78 terabytes de informação. Mas 78 tera, para você que não tem ideia, você não vai ter ideia, porque nem eu tenho ideia. Ninguém tem. É muita coisa. Ninguém tem. 78 tera, veja, de dados, de informação, de imagem, de conversa e tal. Beleza. O que o Supremo Tribunal Federal fez, ou a Polícia Federal fez para dificultar? Numerou as pastas, não nomeou as pastas. Colocou pasta 01, 02, 03, 04. O que tem daí da pasta 02? Eu não sei, tem que abrir. Mas imagine num volume desse de informação, abrir cada pasta. Aí colocou alguém especializado em inteligência artificial para achar o celular do Mauro Cid. Olha que gênio. Então, o Estadão, eu não sei se vocês estão atrasados, porque como o jornal é do dia, é a manchete de ontem no dia seguinte, né? O jornal ficou ultrapassado por isso. Por isso que o digital avançou, o papel acabou. Acabou porque eu vou dar notícia de ontem. O cara acessa o celular, tem notícia agora. Então, como o jornal, o Estadão deve estar atrasado um pouco, não deve ter visto a defesa do Chiquini anteontem. E o Chiquini provou por A mais B. Não teve trama golpista. A tal da minuta do golpe foi redigida pelo próprio Mauro Cid no celular dele. Ele troca mensagens entre 2 celulares, o dele e o outro que é dele também. E provoca os outros membros do Exército, das Forças Armadas, e ele é ignorado com sucesso. Não teve golpe. A dona Vildete, a Débora do Batom, todos... Sabe que a Débora do Batom, ela sujou de batom a estátua? Porque era o que ela tinha na mão, ela não tinha uma arma na mão, sabe por quê? Alguns metros atrás, a Polícia Militar do DF, que para mim também tem culpa no cartório, revistava todos os manifestantes, até o pauzinho, o mastro da bandeira, enfim, a haste da bandeira, era tirada. Era tirada. Tinha gente com qualquer coisa na mochila, um pente que tinha um cabo pontiagudo, foi tirado da mochila do cara. Vai dizer para mim que é golpe armado? Associação armada, criminosa? Isso é mentira. Aí vem o Estadão defender. Não, realmente corrigiu a rota. É sem vergonha esse jornaleco aí. Sem vergonha. E diz que não. Se fosse honesto, você acha que a gente ia estar discutindo desse nível? Se fosse honesto, você acha que a gente ia estar discutindo desse nível? Então, desculpa o Estadão, me perdoe Barros, Cláudio, audiência, mas não nos deixeis cair em tentação e consegui ouvir inteiro. Estou com alguns problemas aqui, gastrointestinais nesse momento. Tomei uma coxada aqui por dentro. Só para também ajudar a nossa audiência a saber, em 20 de maio do ano passado, o Estadão levantou 160 milhões de reais entre emissões de dívidas de um aporte da família Mesquita, numa operação desenhada para fortalecer os jornais num contraponto que fazem combate à direita no Brasil. 160 milhões? 160 milhões, estou tentando descobrir... Me dá um naco disso, para você ver o que eu faço com a Olivete. Estou tentando descobrir quem são os investidores, porque na época eu lembro que eu li sobre esses investidores, e são grupos realmente ligados ao governo, ligados às licitações, de repente bancos que nem o Master, aí os nego bota dinheiro lá, e aí funciona aquele negócio, quem paga a música, quem paga a banda escolhe a música, né? Exatamente. Tá entendendo editorial? A independência que não existe? Barros, mas vou dizer por isso que a gente vive na pobreza aqui. Fiquei com um pé na cova e outro da casca de banana. Um pé na cova e outro da casca de banana. Mas vamos lá.